Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e a mais uma aula de resolução de questões, hoje de calor sensível. Fica ligado nos cards, dá uma olhadinha na aula caso você ainda não tenha assistido, assiste a aula, tenta resolver as questões primeiro sozinho, independente se você conseguir ou não, aí você vem para cá para assistir o vídeo, ou para tirar dúvidas, ou para esclarecer só um detalhezinho que ficou por alto, tá bom? Então, antes de assistir esse vídeo, dá uma olhada aí nas questões, beleza? O link vai estar aqui embaixo. Então vamos lá para a primeira questão. Uma esfera de ferro está inicialmente a uma temperatura de 30 graus Celsius. Ao receber uma quantidade de calor de 600 calorias, sua temperatura passa para 34 graus Celsius. Item A, qual a capacidade térmica da esfera? A gente sabe lá da aula que você já assistiu que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Nós temos aqui 600 calorias, a temperatura era 30 graus e passou a ser 34 graus, ou seja, a variação foi de 4 graus. 34 que é a final, menos 30 que é a inicial, 4. A gente resolvendo essa divisão aqui, ...150 calorias por grau Celsius. É a unidade da capacidade térmica. Tranquilo, né? Só aplicação de fórmula para ficar bem claro para a gente. Item B. Se a esfera receber uma quantidade de calor de 4.800 calorias, qual será a variação de sua temperatura? Agora ele deu a quantidade de calor e quer que a gente calcule a variação de temperatura. Então a gente vai jogar de novo na mesma fórmula. A capacidade térmica a gente calculou no item A. A quantidade de calor que ele deu agora é 4.800. E a variação de temperatura é o que a gente quer calcular. A gente vai trocar esses dois aqui de lugar. Então a variação de temperatura é 4.800 dividido por 150. Então, a variação da temperatura vai ter o valor de 32 graus Celsius. Beleza? Então, tá bom. Fica ligado aí. Então, segunda questão. Um bloco de vidro de massa de 300 gramas está inicialmente a uma temperatura de 25 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do vidro é 0,2 calorias por grau Celsius, calcule a capacidade térmica do bloco. Então, item A. A capacidade térmica, a gente vai usar agora uma fórmula diferente da que usou na primeira, já que ele deu massa e calor específico. Então, ele deu informações diferentes da primeira questão. Na primeira, ele deu quantidade de calor e variação de temperatura. Nessa questão, não. Ele deu massa e calor específico. Por isso, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. A massa que ele deu 300 gramas e o calor específico 0,2. Esse zero você pode cortar com essa vírgula aqui, né? Uma casa depois da vírgula, pode cortar um zero. 2 vezes 30, 60 calorias por graus Celsius. Beleza? Item B. Calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do bloco até 40 graus Celsius. Olha, nessa questão a gente tem massa, tem calor específico e agora tem a variação da temperatura. Então a gente pode usar a fórmula master, né? A equação fundamental da calorimetria. Que se você assistiu a aula, você viu que lá eu disse que ela é a fórmula principal, é de fato a fórmula que é cobrada no Enem, que é essa aqui. Só multiplicar todo mundo. A massa, ele disse que é 300 gramas. O calor específico, ele disse que é 0,2. E a variação de temperatura? No enunciado da questão, ele diz que a temperatura é 25 graus Celsius. No item B, ele disse que a temperatura aumentou para 40 graus. Então, de 25 aumentou para 40.
Quanto que variou? 40 menos 25, 15. A temperatura aumentou 15 graus. Se você só multiplicar tudo isso daí, a gente vai achar um valor de 900 calorias. Beleza? Tranquilo, né? Lembrando que essa primeira e essa segunda questões, nós utilizamos as fórmulas da capacidade térmica só para você fixar, só para você saber usar mais ou menos, mas de fato a principal é essa fórmula aqui, é essa que o Enem gosta. Terceira questão. Ao receber a quantidade de calor de 600 calorias, um corpo tem sua temperatura aumentada de Δθ 20 graus Celsius. Qual a capacidade térmica do corpo? Ele já deu todas as informações que a gente precisa. Então, item A. A quantidade de calor foi de 600 calorias. A variação de temperatura de 20. Corta o zero aqui. 60 dividido por 2. 30 calorias por graus Celsius. Beleza. Agora o item bem interessante. Ó. Qual é a capacidade térmica do corpo em calorias por graus Fahrenheit? Então a gente vai ter que transformar essa variação de 20 graus Celsius, vamos ter que transformar para Fahrenheit, porque é como ele quer que a gente faça o cálculo agora. Então, você tem que lembrar da fórmula de transformação de escalas. A que a gente vai usar é Celsius para Fahrenheit. Aqui a gente tem uma variação, presta bem atenção. Ele não disse que a temperatura é de 20 graus, não está marcando uma temperatura de 20 graus Celsius. Houve uma variação. Quando temos variação, a fórmula que a gente usa é essa. A variação em Celsius sobre 5 é igual a variação em Fahrenheit sobre 9. A variação em Celsius que ele deu foi de 20 graus. Então vai ficar 20 sobre 5. Pronto. A gente pode dividir isso aqui. 20 dividido por 5, 4. O 9 agora passa multiplicando para lá. Então, ΔF vai ser igual a 9 vezes 4, 36 graus Fahrenheit. Essa é a variação em Fahrenheit. E ele quer que a gente calcule a capacidade térmica. Então, de novo, a gente joga na fórmula da capacidade térmica. A quantidade de calor é a mesma. O que vai mudar agora é a variação da temperatura, que vai ser em Fahrenheit, que agora é um valor de 36 graus Fahrenheit. Se você dividir 600 por 36, isso vai dar aproximadamente 16,6 calorias por graus Fahrenheit. Beleza? Essa questão é um pouquinho diferente, mas ela é interessante, né? Porque ela pede uma variação de temperatura em Fahrenheit. Então é bom para a gente relembrar essa transformação de escalas aí. Tá bom? Então vamos lá, próxima questão. Questão 4. Uma massa de 400 gramas de gelo é retirada de um freezer cuja temperatura interna é menos 16 graus Celsius. Que quantidade de calor o gelo precisará absorver para que sua temperatura atinja 0 graus Celsius sem mudar de estado? Porque são questões de calor sensível. Muito tranquilo, só para a gente aplicar a fórmula. Ele quer a quantidade de calor que o gelo precisa para sair de menos 16 graus Celsius até 0 graus Celsius. Então, ele já deu a massa, já deu o calor específico e temos a variação de temperatura. A massa que ele disse, ó, 400 gramas. O calor específico, 0,55. E a variação de temperatura? De menos 16 graus para 0 graus, vai ter que variar quanto? 16 graus, né? Você está em menos 16. Quer chegar no zero, vai ter que subir quanto? Exatamente 16 graus. Se você multiplicar tudo isso daí, vai dar 3.500
520 calorias. Lembra de sempre quando você resolver as questões, não use calculadora, porque lá no Enem não vai ter calculadora. Claro que algumas questões de fixação têm os números bem complicados. Aí nessas, que realmente são fora da realidade do Enem, você usa calculadora. Mas nas nossas aqui, tenta realmente resolver sem calculadora, tá bom? Um cálculo bem simples, só aplicação da equação fundamental da calorimetria. Beleza? Quinta questão. Em um experimento, verifica se é necessário fornecer 2.000 calorias a uma massa de 250 gramas de determinado material para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Qual o valor do calor específico? Ele deu quantidade de calor, ele deu massa, ele deu variação de temperatura. O que ele quer que a gente calcule agora é o calor específico. Então vamos lá. A gente vai usar a mesma fórmula, a equação fundamental da calorimetria. Só que o que a gente tem que calcular é esse cara aqui, Então o que a gente vai fazer? Deixar ele isolado. Equação do primeiro grau, hein? Esse n e esse Δθ que estão multiplicando ele, a gente vai fazer o quê? Passar os dois dividindo para o outro lado, para que a gente deixe o calor específico isolado. Então vai ficar como? O calor específico é a quantidade de calor, que já está lá do outro lado, dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Você viu? A massa e a variação continuaram juntas, só que elas passaram para o denominador bem aqui embaixo da quantidade de calor. Beleza? Está multiplicando, passou, dividindo para o outro lado. Agora é só substituir. A quantidade de calor, 2.000 calorias. A massa, 250 gramas. E a variação de temperatura, de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, variou quanto? Só diminuir a final menos inicial. 60 menos 20, 40. Então isso aqui vai ficar 2.000. 250 vezes 40 dá 10.000. O que a gente faz? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Sobrou o quê? 2 dividido por 10. E vai dar 0,2 calorias por grau Celsius. Que é a unidadezinha chata do calor específico, né? Valeu? Próxima questão. Sexta questão, essa questão é bem legal, ela é um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar mais com as incógnitas, né? Uma álgebra bem interessante. Eu sugiro que, se você não entender da primeira vez, reveja especificamente essa questão, porque ela abre a nossa mente para a matemática. Isso, se você compreender essa questão legal, vai te ajudar em muitas outras questões, pode ter certeza disso, tá bom? Então fica ligado aí. Quando um corpo de certa massa M, formado por determinado material, absorve 200 calorias, eleva sua temperatura 2 graus Celsius. Outro corpo, formação importante, formado pelo mesmo material, tem massa 2m. Se esse outro corpo absorver 400 calorias, enquanto se elevará a sua temperatura? Vamos lá. Então vamos lá, o que a questão quer que a gente faça? Ele disse que um corpo tem uma massa M, recebeu 200 calorias e a temperatura variou 2 graus Celsius. Um outro corpo agora tem massa 2m, ou seja, o dobro, e ele recebe 400 calorias. Qual será a variação de temperatura desse outro corpo? Essa questão é bem legal. O que a gente vai usar? Qual a informação que vai relacionar o primeiro corpo com o segundo corpo? O fato deles serem do mesmo material. Se eles são do mesmo material, quer dizer que eles têm o mesmo calor específico. Então o calor específico do corpo 1 é igual ao calor específico do corpo 2. Então o que a gente vai fazer? Igual à quinta questão. Não foi assim? Só que agora a gente vai usar isso duas vezes. Por quê? São dois corpos. Então o calor específico do corpo 1, calor específico do corpo 2. Só que como eles são do mesmo material,
o calor específico do corpo 1 é igual ao calor específico do corpo 2. Então, no lugar do Czinho, que é o calor específico, eu vou usar essa fórmula aqui toda. Vou substituir dos dois lados, só que com as informações do primeiro corpo e aqui com as informações do segundo corpo. Então, como é que vai ficar? A quantidade de calor do primeiro corpo, 200 calorias. A massa dele é M. A variação de temperatura foi 2. Igual. A informação do segundo corpo agora. A quantidade de calor que ele recebe é 400 calorias. A massa dele é 2M. E a variação de temperatura é o que a gente quer calcular. Olha só. Você pode começar a multiplicar e dividir um monte de coisa aqui que pode dar certo, com certeza. Mas olha só como isso aqui é mais fácil. Eu tenho um 2 desse lado e um 2 do outro. Posso cortar. Eu tenho M de um lado e M de outro. Posso cortar também. 2 zeros de um lado, 2 zeros do outro. O que sobrou? Vamos escrever só o que sobrou. Do outro lado só ficou um 2. E aqui ficou 4 sobre Δθ. A velha e boa álgebra de sempre, né? Vamos trocar esses dois de lugar. 4 sobre 2. Então, a variação da temperatura é de 2 graus Celsius. Exatamente igual ao primeiro. Por quê? Porque o primeiro recebeu 200 calorias, com uma massa M. O outro recebeu 400 calorias, mas ele tem uma massa de 2M. Ele recebeu o dobro da quantidade de calor, mas ele tem o dobro da massa. No final das contas, dá a mesma coisa. Você entendeu? Por isso que também a variação dele foi só de 2 graus Celsius. Beleza, galera? Não esquece de conferir a playlist de calorimetria aqui para o Enem específico. Deixa seu like, deixa sua inscrição e seu comentário que eu gosto muito de responder. Beleza, galera? Valeu, vamos detonar a física.